Olá, boa tarde, ouvinte. Nós vamos já para a nossa primeira pergunta, que ela nos diz o seguinte: muitos não acreditam que Jesus é Deus. Eles se baseiam em Apocalipse 3,14, que no final diz o seguinte: no princípio da criação de Deus. Esse texto dá base para afirmar que Cristo não é Deus? Então vamos ver o que tem de interessante nessas citações aqui e nos comentários que nós vamos fazer agora da palavra de Deus. Muito boa pergunta, Gilberto. Vamos entender o contexto desse texto de Apocalipse, como você falou aí na pergunta, que as pessoas que acham que Jesus não é Deus usam esse texto, né? Porque na tradução desse texto aí é dito que no princípio, né, criou da criação, criou Deus, né? Então, como se Jesus viesse depois, ou fosse alguém criado. Mas vamos pedir a Wesley para ler o texto, que aí fica mais fácil nossos ouvintes entenderem. Apocalipse capítulo 3, verso 14, e aí depois a gente vai fazer o comentário. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele diz que no princípio, né, Deus criou, ou seja, falando da criação de Deus. Agora, o detalhe que nós precisamos analisar, além do significado grego da palavra princípio, né? A palavra princípio, nessa tradução, ela dá essa conotação. Mas se nós formos ver a totalidade da escritura, né, na sua interpretação do original, né, por exemplo, as traduções mais recentes, nós vamos entender que realmente o contexto não é esse, dizendo que Jesus seja um ser inferior ou criado, ou que ele não tenha divindade de Deus, né? Então, uma diferença, por exemplo, que nós observamos na na nova tradução internacional, nova versão, né, vem da palavra arque, né, que vem de arquiteto, por exemplo. Então, esse arque, ele não quer dizer princípio, esse arque ele quer dizer originador ou soberano. Então, quando a gente deixa a palavra princípio de lado e vai no original e usa uma dessas duas palavras, a gente vai ver que vai mudar bastante o contexto daquilo que as pessoas interpretam, né, em relação a esse texto de Apocalipse. Então, na nova tradução transformadora também, a tradução é a mesma coisa. A arque, que vem da palavra arquiteto, ou seja, criador, né, aquele que faz o projeto, digamos assim, né, não quer dizer com princípio. Então, a interpretação, a visão da interpretação, ela muda totalmente. Por exemplo, se nós formos colocar na tradução nova, ficaria o texto assim: ao anjo de Laodiceia, escreva: essas coisas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, não é mais o princípio, né, da criação, nesse sentido de início da criação, mas o soberano da grandeza de Deus, digamos assim, né? Então, um termo mais condizente do que princípio. Ele quer nos transmitir, né, realmente a ideia de que Cristo, não que ele tenha sido criado, mas que ele estava participando da criação, né, também tanto soberano quanto Deus. E nós vamos lá em Gênesis, em vários textos da Bíblia, nós sabemos que Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai foram os que participaram da criação. E eu queria que eu abrisse a Bíblia em Hebreus 1, verso 1 a 3, né? Nós vamos ver que esse texto está mais em harmonia com aquilo que nós estamos apresentando em relação ao contexto do que a palavra princípio que aparece no texto da pergunta. Então, Hebreus 1, verso 1 a 3, lê para a gente, Wesley. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Então nós vemos aqui no finalzinho, né, tendo se tornado superior aos anjos. Os anjos foram criados, né? Então, para ele ser superior aos anjos, ele não poderia ser criado, né, Gilberto? Senão teria mesmo igualdade dos anjos, sendo criaturas. Então, nós vemos aqui que o texto de Hebreus já nos mostra também que Jesus é divino, né, e não está abaixo de Deus, não foi criado por Deus, apesar de ser filho de Deus. Mas tem outro texto, esse aqui então é mais conhecido, e esse deixa mais esclarecido também aquilo que nós já entendemos em relação ao assunto. Está lá em João, no capítulo 1, no verso 1 a 3, ali vão ser feitas várias referências, né, de como foi criado e através de quem foi criado, né, por intermédio de Jesus e assim por diante. É mais um texto que a Bíblia responde para nós a pergunta de forma mais clara. Então, João 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós sabemos que o verbo, a referência ao verbo aí, se refere a Jesus. E diz, aí entra a palavra princípio novamente, no outro contexto, né? No princípio era o verbo, ele era Deus, ele estava com Deus, né? Ou estava com Deus e ele era Deus. E tudo que foi criado por ele. Então, Jesus participando da criação na pessoa da divindade, né, de Jesus. Então, mais um texto que refuta essa ideia de que Jesus é inferior a Deus, né? Tem muitas religiões que vêm dessa forma, que não reconhecem Jesus, né? Os judeus não reconhecem ele como Messias prometido, alguns judeus, a maioria deles. Outras religiões veem ele só como filho de Deus, alguém criado. Por isso, essa pergunta foi muito importante, porque ela vai esclarecer, vai tirar essas dúvidas através da palavra de Deus. Tem mais um texto aqui importante, de Isaías 9, verso 6, né, que fala da eternidade de Deus, tanto Deus Pai como Deus Filho. Então, Isaías 9, 6, o Ed pode ler para nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Pai da Eternidade, né? Alguém chamado Pai da Eternidade não pode ser um começo, né? Porque eternidade não tem começo nem fim. Então, se ele é chamado Pai da Eternidade, Jesus é chamado Pai da Eternidade, então mais uma passagem que refuta, né, a criação de Jesus. Ele é tão eterno quanto Deus Pai, né? Ele é o princípio no sentido de ser o originador, né, o soberano da criação. Então, no princípio da criação, ele estava presente, mas não que ele fez parte desse princípio sendo criado, né? O princípio aqui expressa o início da soberania e da criação de Deus, e não o início de Jesus. Deu para entender a diferença? O início da soberania é uma coisa, o início de Jesus. Jesus é eterno, então não tem início para ele. Foi o início da soberania como criador, né? E nós devemos considerar, então, a totalidade das Escrituras em Apocalipse 1,17. Eu queria que o Wesley lesse aí para a gente outra vez. Diz que ele é o princípio, o fim, o meio e o último. Ou seja, aí você entende que esse princípio não quer dizer criação, né? Pode ler. Apocalipse 1:17. Isso. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, o primeiro e o último não foi criado, né? Não, se ele fosse uma criatura, então não poderia ter essa conotação de eternidade.
Então, a gente, para terminar a resposta aí da pergunta, a gente entende que Apocalipse 13:14, apesar de falar, né, do princípio de Deus, no princípio da criação, a gente entende que Cristo é divino, Jesus é divino, assim como o Pai, fez parte da criação, também com o Espírito Santo, a Trindade participando da criação, e a Bíblia refuta completamente essa ideia, essa teologia ou essa teoria, né, de que Jesus está abaixo de Deus, de que ele é obra de Deus, criatura de Deus. Ok? Muito bem, pergunta respondida. Gilberto, vai ter uma próxima pergunta.